Então, iniciando mais um podcast, dessa vez é ao vivo e com imagem, nossa estreia no Facebook. Então, antes de começar aqui, vamos falar aqui que hoje meu convidado é o pré-candidato a vereador no município de Mairinque, Gabriel Bittencourt. Antes da gente começar, antes de eu passar a bola para o Gabriel, dizer que a gente tem um canal no YouTube, né? Se inscrevam lá e também estamos no Spotify. Agora, por favor, boa noite, Gabriel. Se presente um pouco para os nossos ouvintes. Oi, André. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com você, com seus ouvintes. Bem, eu quero me apresentar do ponto de vista menos pessoal e mais da minha atividade política e social, né? Eu sou um ativista, um militante no campo socioambiental há muitos anos, pelo menos 40 anos que eu atuo nessa área. Acho extremamente importante, já fui ativista movido simplesmente pelo romantismo de abraçar uma árvore e não deixar que ela fosse cortada, isso lá nos anos 1970, por aí. Mas tudo isso acabou passando também pela compreensão de que a luta pelo meio ambiente não é uma luta apenas romântica, ela até pode ser, mas é uma luta pela sobrevivência da espécie humana também. É uma luta pela boa qualidade de vida para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso me moveu a atuar tanto no ativismo socioambiental, em manifestações, em ações nesse campo, quanto também do ponto de vista acadêmico. Eu sou pós-graduado em educação ambiental, o tempo todo que atuo pensando nessa perspectiva de ajudar as pessoas a mudarem seu comportamento com relação ao meio ambiente. A gente sabe que hoje as agressões ao meio ambiente elas são majoritariamente feitas pelas grandes corporações, pelos governos, mas as pessoas também têm responsabilidades para com o meio ambiente e elas têm que tomar para si essa responsabilidade, saber que o que elas fazem de ruim para o meio ambiente retorna para elas mesmas e retorna para os seus filhos. Então, eu lecionei muito tempo, ultimamente em curso de pós-graduação, mas lecionei, inclusive, com o ensino fundamental, fiz palestras para crianças de pré-escola, na época que eu morava em Sorocaba, eu morei em Sorocaba por 30 anos, por essa perspectiva, por entender que é a educação que consegue fazer com que haja mudanças efetivas de hábitos mesmo. E lá em Sorocaba, além desse ativismo, além da minha atividade profissional, como professor, como educador, eu também acabei lá me elegendo vereador e atuei por 12 anos, por 3 mandatos consecutivos, e fui eleito a primeira vez, principalmente por conta desse ativismo socioambiental. Na época, em 1992, a Câmara de Sorocaba não tinha nenhum vereador que tivesse esse olhar mais aguçado para as questões ambientais. E tive a felicidade de me eleger a primeira vez, a segunda. Na segunda reeleição, para o meu terceiro mandato, fui o mais votado da história da cidade. Isso me trouxe uma felicidade muito grande. E, no final das contas, acabei, inclusive depois desse terceiro mandato, saindo da política partidária, me desfiliando completamente, numa perspectiva de voltar a atuar simplesmente no ativismo e também com a minha carreira profissional como consultor, como professor. Mas as situações, às vezes, nos levam a determinados caminhos que a gente não controla. Estou aqui, neste momento, me colocando como pré-candidato a vereador no município de Mairinque, que já moro aqui há praticamente 10 anos. Bom, agora vamos iniciar o que interessa, né? As perguntas, a entrevista de fato. Então, você apoia alguém para a prefeitura de Mairinque nessa eleição? Olha, quando vim para cá, né, conheci algumas pessoas, algumas já conhecia de um bom tempo, e tenho uma relação do ponto de vista pessoal, né, e do ponto de vista político também, com o professor Giovanni. E quando fui levado a essa situação de me candidatar a vereador, e isso não foi uma coisa que me aconteceu
por vontade própria. Às vezes a gente vê tanto político falando assim, né? Fui levado a, mas é verdade. Eu não tinha isso como pretensão. Minha pretensão era, de fato, ter encerrado a minha carreira política. Mas como isso aconteceu, por conta até de vizinhos, de moradores e tal, de querer uma representação na Câmara, eu fui procurar um partido, fui procurar identificar, inclusive nos postulantes, nos pré-candidatos a vereador, aquele com que mais eu me identificava. E aí o professor Giovanni, de fato, a gente tem muita identidade, seja pelo fato de ele ser professor, eu também, pela atuação dele na cultura e a minha atuação também. Então, estou apoiando a pré-candidatura do professor Giovanni. Bom, você tem esperanças de uma cidade melhor depois dessas eleições desse ano de Mairink? Olha, Mairink tem problemas muito sérios, né, nessa administração, inclusive, fruto de uma série de questões, mas circunstancialmente por uma questão orçamentária também. Além disso, né, além da gente poder receber ano que vem uma Mairink debilitada do ponto de vista orçamentário, a gente também, como praticamente o mundo inteiro está passando por essa crise sanitária que afeta todos os municípios das mais diversas formas, né, do ponto de vista social, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico. Então, acho que quem assumir o executivo no ano que vem, em qualquer cidade, mas especialmente Mairink, vai ter que ter muita capacidade de articular junto com empresas, junto com as esferas, as outras esferas de governo, para a geração de empregos, né, para recompor a economia da cidade, recompor o orçamento e fazer um investimento forte nas áreas que a população mais precisa, que são as áreas de educação, de saúde, de segurança pública, sobretudo, além de outras importantes também, como eu disse, da cultura, meio ambiente, mas especialmente nessas áreas aí que a população tanto clama e vai precisar muito nesse momento pós-pandemia. Bom, agora vamos falar sobre o atual prefeito de Mairink, o Alexandre Peixinho. Como você avalia a gestão dele? Olha, eu acompanho de longe a gestão, né? E acho, sim, é claro, como eu disse, sim, existe um problema orçamentário muito grave, né? O Mairink sofreu um baque muito grande por conta de uma ação movida por conta de não ter feito é, parte do saneamento básico no que diz respeito ao tratamento de esgoto. Isso impactou fortemente o orçamento, mas não é o perfil de prefeito que eu acho que poderia fazer uma gestão da forma como a gente acredita para uma cidade, né? Então, assim, acho que não é uma boa gestão para o município de Mairink, a despeito de até conhecer o prefeito, de ter um bom relacionamento político pessoal com ele, mas politicamente a gente tem fortes divergências nesse campo, na forma de administrar e, sobretudo, nesse campo ideológico, na forma de ver como administrar um município. Bom, agora falando mais sobre a política nacional, como você avalia a gestão do atual presidente Jair Bolsonaro, o governo federal? Olha, eu acho assim, vou pegar inicialmente até para poder fazer essa análise no campo que eu atuo fortemente, como eu disse, assim, há praticamente 40 anos, que é no campo socioambiental. O Brasil é um país, antes da década de 1990, era um país que começou a engatinhar nesse campo socioambiental. Nós temos aqui a maior floresta tropical do mundo, a maior biodiversidade do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo. Nós, assim, temos isso nos foi presenteado pela natureza e a gente vem, ao longo do tempo, dilapidando esse patrimônio natural que a gente tem, extremamente importante, cobiçado pelo mundo por vários motivos, né? Pelas riquezas que pode produzir, mas principalmente pelo potencial que sobretudo se a gente falar da floresta amazônica, o potencial que tem essa floresta de oferecer recursos que podem, por exemplo, no campo da medicina, trazer curas para doenças que hoje a gente sequer sonha que possam ter.
A gente não conhece, André, da flora amazônica, nem 0,5% da flora com potencial para uso medicamentoso. Então, assim, a gente tem toda essa riqueza e o Brasil vinha, de alguma forma, engatinhando. Na década de 90, o Brasil começou a ser reconhecido como um país que levava mais a sério as questões ambientais. Aqui aconteceu a Eco 92, o maior encontro socioambiental do planeta. Tive a felicidade de estar lá, inclusive coordenando um grande projeto chamado A Voz das Crianças. E, a partir daí, o Brasil ganhou um protagonismo excepcional no mundo. As discussões climáticas, por exemplo, os nossos interlocutores brasileiros eram reconhecidos como aqueles que poderiam intervir nas discussões, na formulação de políticas, não só por conta de mostrar que no Brasil a gente estava avançando muito na preservação e conservação das nossas florestas, dos nossos aquíferos, como também propondo medidas para outros países. Quando esse governo assumiu, eu analisei, inclusive, o programa de governo, não havia uma linha sobre o meio ambiente, nada, absolutamente nada. E o que a gente tinha era discurso sobre, assim, temos que explorar a floresta amazônica, fazer avançar a mineração, o agronegócio sobre a floresta. Isso tudo acabou se consolidando. Hoje, a Amazônia está sendo desmatada em quantidades absurdas, historicamente, de maneira inigualável, né? E o presidente disse, inclusive, naquela queimada que aconteceu em agosto do ano passado, cuja fumaça chegou até aqui no estado de São Paulo, ele falou, olha, eu potencializei isso porque eu não concordava com as políticas de preservação que haviam antes de mim. Bem, este é o governo que vê o meio ambiente dessa forma. É um verdadeiro absurdo. Então, assim, eu tenho as minhas referências com relação às políticas desse governo são péssimas. São péssimas por conta não de ter alguma postura ou alguma posição frontalmente contra a pessoa do governante, do presidente, mas pelas suas ações, as suas ações no campo ambiental, as suas ações no combate a essa pandemia, as suas ações no que diz respeito à economia, né, que vinha debilitada. Sim, falava-se que bastava se eleger esse governo, a economia ia melhorar. Ela foi cada vez mais debilitada, o desemprego crescendo, e depois, com a pandemia, tudo piorou, por conta, inclusive, dessa má gestão dessa crise sanitária. Bom, e agora falando até mais sobre o Ministério do Meio Ambiente, como você avalia a gestão do Ricardo Salles, o atual ministro do Meio Ambiente? Olha, o Ricardo Salles está sendo denunciado como ecocida, né? O ecocídio, ou seja, assim, a política, a ação de destruição deliberada dos recursos naturais, ela é classificada como ecocídio e tem um tribunal internacional, inclusive, que julga crimes de toda ordem, crimes contra a humanidade e tal, inclusive tem tipificado o ecocídio. E o Ricardo Salles tem sido, de fato, uma pessoa que pode ser classificada e deve ser condenada por ecocídio. Ele foi, no governo de Geraldo Alckmin, no estado de São Paulo, ele foi secretário de Meio Ambiente. Foi uma curta temporada, desastrosa em todos os aspectos, e, ao final, ele saiu do governo com uma condenação, porque o secretário de Meio Ambiente, que deveria proteger o meio ambiente, o que ele fez? Ele pegou uma área, a várzea do Tietê, que é uma área extremamente sensível do ponto de vista ambiental, e ele, segundo as denúncias no Ministério, ele fraudou mapas dessa área para possibilitar a mineração. E aí, por conta disso, ele foi condenado. Foi condenado, saiu da secretaria e foi alçado ao Ministério do Meio Ambiente. Olha, uma pessoa condenada por práticas de crime ambiental foi para o Ministério do Meio Ambiente. Chegou lá, ele retirou, ao longo desse tempo, retirou as pessoas mais capazes, mais experientes, mais bem informadas no campo ambiental e colocou militares sem nenhum tipo de experiência. E olha, eu não estou falando que pelo fato de serem militares, mas pelo fato de não terem experiência. Ou seja, colocou a pessoa simplesmente pela patente e não pela capacidade técnica. Isso fez com que
a gente tivesse uma fragilização muito grande nos processos de fiscalização ambiental, e uma das resultantes é essa destruição da floresta amazônica agora, de parte do Cerrado. A Mata Atlântica, inclusive, aumentou o nível de desmatamento, coisa que não se via há muito tempo. Então, do ponto de vista das políticas públicas de Ricardo Salles, é lamentável. André, eu não consigo dormir uma noite sem pensar no que está acontecendo. E, olha, eu queria só salientar uma coisa, do ponto de vista até do que eu falei no começo. A floresta amazônica não é uma coisa assim romântica, a floresta é bonita, né? Grande floresta, a nossa floresta. Existe um estudo muito bem fundamentado, André, que mostra o seguinte: se a gente pegar o globo terrestre e olhar nessa latitude em que a gente está aqui no Sudeste, em todo o planeta, na África, Austrália, até chegando no Chile, é só deserto. Por que a gente aqui no Sudeste Sul brasileiro, a gente não tem deserto? A gente tem até uma agricultura pujante. Porque a floresta amazônica fornece uma quantidade de umidade tão grande, e essa umidade ela vem no que esse pesquisador chamou de rios voadores. Esses rios voadores vêm para cá, para o Sudeste, Sul, e até para a Argentina, Paraguai, Uruguai, e despeja chuva aqui. De tal forma que a gente não é deserto por conta da floresta amazônica. Então, quando a gente vê essa destruição que está havendo da nossa floresta, em vários campos ambientais está havendo destruição, mas da nossa floresta amazônica, isso é de provocar pesadelos em cada pessoa consciente sobre a importância da preservação e da conservação daquele bioma. Bom, e você admira algum país que cuide bem de seu meio ambiente? Um país que tem uma boa gestão nessa área? Você admira algum país do mundo? Olha, a gente tem, historicamente, com o avanço da civilização humana, das cidades, o que a gente viu, se a gente for pegar do ponto de vista histórico, a maior parte dos países destruiu as suas florestas, né? Mas nos anos recentes, nas últimas décadas, a gente tem visto vários países com políticas extremamente importantes do ponto de vista ambiental, né? A Alemanha, por exemplo, conseguiu recuperar grande parte das florestas destruídas. Ela tem hoje uma quantidade de áreas de preservação ambiental, do ponto de vista proporcional, maior até que o Brasil. Os países escandinavos, né, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, são países que também têm políticas muito importantes no campo socioambiental. Se a gente for ver se esses países são perfeitos, né, só promovem políticas socialmente ambientais importantes, não, de forma nenhuma. Ele tem seus problemas também, mas tem muitos avanços. Inclusive, falando da Alemanha agora, por exemplo, a Alemanha está colocando uma moratória para acabar com todo o uso de petróleo, sobretudo de carvão, nas suas usinas termoelétricas, mudando a matriz energética por conta do aquecimento global. Então, não é só um diz que diz, não. Existem políticas concretas nesse sentido. Então, tem alguns países que têm ações importantes nesse campo, e a gente tem visto isso muito nessas reuniões que foram promovidas pela ONU, sobretudo depois da ECA 92, esse encontro das partes para discutir as políticas climáticas. Isso tem promovido vários avanços, e inclusive esses países, se a gente for pegar a Noruega, Finlândia, a própria França, a Itália ou a Alemanha, eles estão com ações no campo principalmente econômico, de retaliação ao Brasil pela destruição ambiental que está havendo. Um dos maiores bancos do norte da Europa, o Nordea, por exemplo, que ele faz a gestão de cerca de 5 trilhões de ativos, e ele, por conta dessa fortuna, ele tem um peso muito grande no que diz respeito aos investimentos econômicos em vários países. Eles estão dizendo que, por conta dessa política, não vai haver investimento no Brasil por via desse banco, né? E, da mesma forma, outros países estão fazendo isso. Há uma grande rede de hipermercados
da Escandinávia, inclusive, está dizendo que deixou de comprar, está dizendo não, deixou de comprar os produtos brasileiros, produtos alimentícios brasileiros, por conta de uma outra política extremamente errada, que é a política de aprovação de agrotóxicos, que estão sendo abandonados, né, de vários países, sobretudo da Comunidade Econômica Europeia, da União Europeia, e como eles não têm mais mercado lá, eles estão trazendo para o Brasil. São agrotóxicos extremamente agressivos ao meio ambiente e agressivos à saúde humana. Alguns deles, como, por exemplo, o sulfoxaflor, os chamados neonicotinoides, eles foram identificados já há alguns anos como responsáveis por morte de abelhas. E quando a gente fala em matar abelhas, a gente está falando em matar polinizadores, que são responsáveis pela produção de mais de 70% dos nossos alimentos. Então, é um tiro no pé. Então, vários países, a União Europeia inteira está abandonando esse tipo de pesticida, e o Brasil está aprovando cada vez mais, porque, como eu disse, não tem mais mercado nesses lugares. Esse lixo, esse veneno está vindo para o Brasil e está sendo aceito de uma forma absurda. De maio, olha, em plena pandemia, de março a maio, houve aprovação de 118 novos produtos agrotóxicos, entre os quais esses muito agressivos, em pleno momento de pandemia. Isso faz me lembrar aquela fala do Ricardo Salles, que é assim, olha, está todo mundo olhando para a pandemia, vamos fazer o seguinte, vamos passando a boiada, né? Vamos mudando a legislação do campo socioambiental. Lamentável o que está acontecendo. Bom, agora nós vamos chegando mais para o final da nossa entrevista. A última pergunta é uma avaliação. Como você avalia o combate ao coronavírus, né, do Poder Executivo, né, do prefeito de Mairinque, do governador de São Paulo e do presidente da República? Olha, eu acho que assim, eu avalio nas três esferas da seguinte forma. Existe hoje no mundo inteiro, e no Brasil está acontecendo de uma forma muito intensa, quase que uma negação da ciência. Né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, instituições que são verdadeiros templos do saber do ponto de vista científico, como, por exemplo, a Fiocruz, como, por exemplo, o Instituto Butantan, que produz vacinas, soros, né, as mais diversas, pesquisas as mais avançadas, e essas instituições estão sendo fragilizadas porque não se acredita mais na ciência. A gente tem hoje o grande absurdo, por exemplo, que o astrólogo Olavo de Carvalho, né, que é o guru do governo federal, ele defende, inclusive, posições como se a Terra não fosse, né, esférica, como se a Terra fosse plana, e muita gente segue isso. E nesse seguir, essa coisa medieval, uma coisa que já foi resolvida há séculos e séculos, 400 anos atrás ou mais, isso faz com que a gente tenha uma visão de ciência medieval, como eu disse, não se acredita na ciência. E por conta disso, fica essa história de, primeiro, se a gente for falar na esfera federal, né, não se acredita que isso seja verdadeiramente a pandemia que está matando mais de 100 mil pessoas no Brasil. Né? Se mata hoje mais do que a bomba atômica de Hiroshima matou. É uma coisa absurda. E o presidente continua falando das mais diversas formas que aquilo nada mais é do que uma gripezinha. Isso reflete em outros governos. E os governos, aí vindo para a nossa esfera, o estadual e o federal e o municipal, eles sofrem uma pressão muito grande do comércio, sobretudo, das forças econômicas, que estão terrivelmente abaladas. Né? O desemprego está aumentando muito, pequeno comércio fechando cada vez mais, e a gente vê, pela experiência de outros países, que promoveram uma ação, um lockdown, uma ação mais forte de isolamento social,
esses países conseguiram sair ou estão saindo antes desse isolamento por conta daquilo. Mas o que a gente vê aqui é o seguinte: deu uma melhoradinha no gráfico, chegou a um certo patamar, ali chegou no certo platô, pronto, eles se submetem às pressões políticas, e aí voltamos à história, né? Assim, a gestão sanitária desse coronavírus, ela está sendo feita nas três esferas, e aí não só o governo municipal, mas grande parte dos governos, ela está sendo feita de olho na política e não de olho na ciência. Se você olhar a ciência e buscar as respostas ali, você pode entender que, assim, você isolando por mais tempo, a despeito do impacto que isso possa provocar na economia, você sai antes e consegue se recuperar melhor da economia do que você ficar nessa coisa de chegou no platô, vamos abrir um pouquinho, abre um pouquinho, sai aquele monte de gente na rua, infecta um monte de gente, aumenta a quantidade de pessoas infectadas, a quantidade de mortes, você fecha de novo e aí fica nessa lenga-lenga. Então, infelizmente, André, a gestão sanitária nas três esferas, em todos os estados, a maior parte dos municípios, ela tem acontecido com um viés mais político do que um viés científico, infelizmente. E é isso que eu acho que provoca o grande problema que a gente está tendo. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Índia, está acontecendo no Brasil, e a gente tem referências contrárias, referências positivas em vários países, né, que estão pautando as suas ações sanitárias na técnica, na ciência e não na política. Bom, chegamos ao final de mais uma entrevista. Essa é a nossa primeira entrevista ao vivo, primeiro episódio ao vivo. Antes da gente encerrar, gostaria de dizer algo? Olha, André, em primeiro lugar, agradecer o convite, assim, uma honra, né, participar da primeira entrevista, né, aí transmitida ao vivo, com imagem, né, com vídeo. Eu acho que, como eu disse, assim, eu não consigo me ver dentro da minha casa, do meu município, em várias ações, eu não consigo me ver fora daquilo que move a minha vida, que é o papel de educador. Então, eu acho que para um educador, a informação correta, a informação embasada, ela é de fundamental importância. Então, quando eu tenho a oportunidade de poder falar para mais pessoas, como agora estou falando para todo o seu público, isso me deixa com muita alegria. Eu sei que o que eu posso dizer pode desgostar muita gente, mas o que eu falo é fruto não apenas daquilo que eu acredito, mas fruto de muito estudo, fruto de eu sou uma pessoa muito compenetrada, muito consciente da importância daquilo que se fala. Então, para eu falar qualquer coisa, eu prefiro ficar quieto. Então, quando eu falo porque eu acredito naquilo, estudei aquilo, e em razão disso, André, a possibilidade de estar falando aqui com vocês, o público é muito boa. Então, eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui contigo, com o teu público. Bom, chegamos então ao final de mais uma entrevista, primeiro ao vivo. Eu que agradeço também de você estar disponível para entrevista, né? Então, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado e semana que vem tem mais.